Amados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe grandemente. Estamos aqui hoje com o nosso convidado, o diácono pregador, glória a Jesus, Francisco Germano, que já conhecemos aí há bastante tempo já. Já conhecemos aí há muito tempo na obra do Senhor. E ontem tivemos um culto de mocidade muito abençoado na Igreja de Nova Descoberta. E mandei o que agora? E graças a Deus eu fiz o convite a ele. Eu fui para fazer o convite. Eu tive um problema no meu telefone, perdi os números e ali ele. A Deus. E ele aceitou o nosso convite. Então, quero iniciar, irmão, este podcast aqui com a sua oração. Antes de o senhor se apresentar, eu queria que o senhor fizesse uma oração, tanto para Deus nos abençoar aqui, porque é uma responsabilidade muito grande. As pessoas não me entendem, eu configurei tudo hoje, tudo bonitinho. Aí sempre alguma coisa ali acontece, mas é porque Deus é aquele. O Aleph também está aí, ó, Pai do Senhor, em nome de Jesus, irmão Aleph. É aquele que nos abençoe e nos prova. Então, irmão, vai orar inicialmente, depois a gente dá início ao nosso podcast oficialmente. Amém. Orar. Grandioso Deus, e graças te damos, Senhor da glória, mas esta oportunidade que o Senhor nos proporcionado de poder levar a tua palavra. E pedimos a Deus pela vida de cada filhos que indo, Deus, que a tua palavra alcance o coração e que nós possamos fortalecer. É isto que nós te pedimos, em nome de Jesus, e desde já te agradecemos. Graças a Deus. Então, queria que o senhor, agora que está ao vivo, Brasil e para o mundo, para toda a Seramirim, se apresentasse para os nossos telespectadores, os irmãos que estão aí na live, para as pessoas conhecerem quem é o Diácono Francisco. Amém. Meus amados irmãos, mais um de seu para nos acompanhando na live. Amo Francisco Germano. Glória de Deus, ministro para Deus. Me congrego aqui na Assembleia de Deus, Ponto Morim, Nova Descoberta, na cidade de Aramirim, já dada pelo Fabiano, e como nosso pastor supervisor, o pastor Jário Cário. Para mim é uma honra participar das maravilhas, dificuldades, né, que é o tema que a gente vai abordar. Então, para mim será uma alegria compartilhar, juntamente com o pregador também, Paulo Neto, que é uma Amém. responsabilidade muito grande falar também. Amém. O irmão aqui perguntou, eu falei no outro vídeo, eu vou reforçar aqui, e durante seis meses, na verdade durante 2 anos, mas foi quando as coisas começaram a realmente a surgir, as sementes começaram a germinar, e eu disse, Deus, eu quero um tema, qual o tema? Qual vai ser o tema do podcast? E ali eu orando, Deus ele me dava ali o último pregador. Eu disse, Senhor, as pessoas vão questionar muito a mim por que esse tema. Porque é o seguinte, irmão, vai haverá um dia na história da humanidade em que em algum lugar, algum irmão ou irmã, a palavra pregador, ela abrange, e estará ministrando uma palavra, será o dia que tocará a trombeta do Senhor e Glória a muitos Deus. estarão rejeitando esta palavra neste dia, como a gente prega e diz, não, eu não quero hoje não, mas também estarão arcando com as consequências. Então, quem será esse pregador? Quem será? Quando será que haverá? Então, esse é por isso que é o tema do nosso podcast. O pessoal pergunta muito. Eu não estou dizendo que eu sou o último pregador. O tema do podcast é sobre os últimos pregadores. Eu me considero um dos últimos pregadores. Eu não sou preleitor, eu não sou conferencista. Eu podia ter 10 bacharelados em teologia. Quando eu fosse botar lá, eu digo, bota pregador. E gosto quando me chamam de pregador. Porque é eu digo que é uma raça extinta, né? O áudio tá ficando falhando. Irmão Francisco, chega um pouquinho mais perto do microfone. E pode Pronto, puxar assim pro senhor, ó. agora vai dar certo. Pronto. Pode puxar assim pro senhor. É porque, gente, os microfones são sensíveis. Se eu deixar É, ele muito amplo, aí, se eu deixar ele muito amplo, ele capta muito o ambiente. Por isso que pode estar assim pertinho da boca assim, viu, irmão? Pode falar assim pertinho, aí. sim, senhor.
Melhorou agora? Pronto. Glória a Glória a Jesus. Deus. Antes de iniciar, eu queria agradecer. Fazer a pergunta aqui ao irmão. Queria também agradecer amplamente, né, a participação aqui do nosso irmão Jefferson, que está aqui, irmão. Graças a Deus. Você vai ver o irmão Jefferson aí. Irmão Jefferson, ele veio aqui com o pai dele. Um abraço aqui pro nosso irmão Jadson, o diácono Jadson. Brevemente, pastor Jadson. Pastor Novamente, Jadson, vai né? assumir. Pregação. E agora, melhorou agora? Só o retorno aí. Começou um pouquinho tarde hoje, mas não tem problema não, irmão. Segunda-feira, era na terça-feira, era na quarta, eu coloquei pra terça, agora eu coloquei pra segunda. Não tá tendo culto em nenhum canto. É verdade. É possível que vai dar errado. Em nome de Jesus. Ô, Germano, me desculpa a pergunta. Qual a sua idade, irmão? 28 anos. É crente desde quando? Desde criança, de novinho, criado Criado no no Evangelho. Evangelho. Eu vou lhe fazer uma pergunta e o irmão não fique. Alguma vez o irmão. Uma vez o irmão chegou a se afastar da igreja. Não. Graças a Deus, Então não. o irmão nunca teve contato com o mundo Não. da forma que a gente É. fala. O irmão prega há quanto tempo? Fazer uns 8 anos. O irmão Ministramos a palavra de Deus. começou a pregar a palavra. Isso. Diácono desde quando? Diácono desde 2016, acho que é 2016. Eu quero começar esse podcast, irmão, fazendo essa pergunta. Eu sou um diácono, também sou diácono, mas é uma questão muito peculiar. São pouquíssimos. Eu só conheço 3 diáconos que são casados. Eu conheço, né? É o senhor, o irmão Fernando Cruz e o irmão Erivaldo Pinheiro. Sim. São 3 irmãos que 3 pregadores, 3 homens de Deus, que são 3 diáconos. Porque a igreja sempre é um pouco muito exigente quanto a isso. Como foi, irmão, quando o senhor recebeu o convite para ser consagrado? Seja muito sincero, alguém questionou porque o irmão ia ser consagrado solteiro? Pois bem, sobre o convite na qual recebi para ser diácono, foi uma bênção do céu. Inclusive, quem estava pastoreando aqui era hoje, que é o evangelista Noatan, você Também deve conhecer. conheço. E o pastor Noatan, ele conversou comigo, juntamente com a esposa dele, a irmã Rosário. Eu aceitei o convite, ele trouxe a informação para o pastor Abidênigo. Passamos pelo crivo, né, do pastor Sim. Abidênigo. E para a honra e glória do Senhor Jesus foi uma benção. Teve alguns questionamentos, né? Mas muito novo, diácono novo. Nesse dia, onde a gente foi apresentado ao diaconato, foi 2. Foi o diácono João Paulo e a nossa pessoa da cidade aqui de Ceará Mirim. Hoje o diácono João Paulo está casado, para a honra e glória de Deus. Estava pastoreando a Coab, né? Até ontem, né? Teve a posse do outro novo dirigente. E eu penso assim, pois em Atos dos Apóstolos, a Bíblia Sagrada diz, capítulo número 6, né? Diz assim: escolhi para mim 7 homens de boa reputação, de sabedoria e de fé e cheios do Espírito Santo. Então, o diácono ter essas qualidades, então, graças a Deus, alguém olhou, né, essa qualidade na nossa pessoa. Para a honra e glória do Senhor Jesus, deu tudo certo. E estamos servindo a Deus com alegria, com amor e dedicação à obra de Deus. Tu citou bem o versículo. E antes que alguém entenda errado, pelo amor de Jesus Cristo, eu quero vos dizer que, biblicamente, não existe uma citação de Paulo sobre o presbítero. Biblicamente, não existe dizendo que o diácono tem que ser casado por regra e conduta. Eu creio que nossa igreja tomou essa atitude porque um homem casado na igreja, ele tem uma responsabilidade maior. Sim, Eu acredito nisso, né? Eu digo isso porque na época, eu sou qual é a idade do irmão? 20? Eu tenho 35. Eu sou 7 anos mais velho que o irmão aí de idade. E na época, meu nome foi levado, não era o pastor dele na época. Eu lembro que era o pastor Ivan Gonçalves, que era pastor em Seramirim. Lembro dele, do pastor Ivan. Eu também tinha aí meus 19 para 20 anos. E na época foi colocado tanto a minha idade, como também foi colocado a questão de eu não ser casado. Aí alguém vai dizer assim, mas e o tema do...
Uma coisa que eu ouvi de uma pessoa esses dias foi, irmão, eu assisti a sua live com o irmão Jades, eu aprendi coisas que eu não entendia. Então, o intuito desse podcast é que as pessoas, elas tomem de uma água limpa. A gente quer falar da Bíblia. E coisas que às vezes os irmãos têm dúvida, né? Os irmãos acabam tendo dúvida sobre isso. Então, os cargos na igreja são os de obreiro, né? Auxiliar de trabalho, Cooperador auxiliar, né? né? E a partir de agora, este irmão estará em observação as funções que ele irá é, é, prestar para a igreja, se é na portaria, se é como ajudando nos cultos, se é dirigindo o culto. Depois vem o diácono, depois vem o presbítero, pastor e evangelista, não é assim? Evangelista, pastor. Evangelista pastor, né? Então, graças a Deus, tanto eu como o irmão desempenhamos o mesmo papel, essa função. E que função é essa? Meu irmão, a gente tá aqui para carregar banco. Eu, pelo menos, aprendi É. que diácono. Agora eu vou falar isso aqui, ó. Vai para cá, seu bichinho, vai para cá. Diácono é para carregar banco. Vai ver uma vez um diácono dizer: se um menino correr pra rua e o carro atropelar, a culpa não é minha, não. A culpa é sua. Se o senhor é porteiro, se o senhor é diácono, é pra olhar menino sim, é pra carregar banco, é pra ajeitar um microfone, é pra limpar é pra uma telha. Diácono é pra servir. Sim, Tem uns verdade. irmãos, eu aprendi assim, porque tem uns irmãos, não, o senhor não, pela caridade. Não, tranquilo. Tem uns irmãos que quando recebe o cargo de auxiliar, senta no púlpito, não quer fazer mais nada. Eu conheço um, meu irmão, depois que foi consagrado ao diaconato, meu irmão, parece que ele tem mais poder do que o pastor da igreja. E não é isso. O diácono está para servir a igreja, está ali pronto para servir. É claro que nos é dado uma responsabilidade maior, né? Mas isso me alegra muito. E além de diácono, o irmão também é um pregador da palavra. Glória a Deus. E a temática de hoje, uma coisa para o senhor, que é a dificuldade, é justamente essa. O irmão disse que começou a pregar oficialmente aí há 8 anos. Irmão, como Deus te chamou? Como foi esse chamado? Como foi que Deus te direcionou para esta obra? Não é fácil. Certo. Olha, Paulo Neto, esse chamado foi algo muito tremendo. Por quê? Alguns anos atrás, aproximadamente uns 8 anos, eu estava em casa, estava assistindo TV. E a minha TV ela foi fechando a imagem, assim. Queimou, não podia mais ver, mas eu podia ouvir. Então, pai tinha ido trabalhar, minha mãe estava lá na frente de casa. Eu escutei a voz de Deus dizendo: Meu filho, levanta-te e vai para o teu quarto orar. Eu me levantei, fechei a porta do meu quarto, dobrei meu joelho. Não foi uma oração extensa, não, mas a minha oração foi essa: eu disse, Deus, a partir de hoje eu quero ser um jovem diferente na terra. Me usa para a honra e glória do teu nome. Por onde passarmos, vidas sejam quebrantadas pelo poder da tua palavra. Quando eu fechei a boca, pregador Paulo Neto, quando eu fechei a boca, Deus falou dentro do quarto novamente, dizendo: Meu servo, levanta-te e vai para a sala novamente. Eu disse: Deus, eu vou fazer o que na sala? A TV queimou a imagem, ficou só o som, eu vou fazer o quê? Eu disse: Levanta-te e vai, porque eu se responsabilizo. Levantei, cheguei, peguei o controle remoto, coloquei no canal 27. Naquela época era Boas Novas, 24 horas, pregação, louvor e palavra. Meu irmão, quando eu estou ouvindo um pastor, não me lembro o nome do pastor, mas eu estou ouvindo uma palavra do céu, uma palavra maravilhosa. Deu 1 minuto eu dando glória. Deu 2 minutos eu dizendo Jesus é bom. 3 minutos eu dizendo maravilha. Quando deu 4, 5 minutos, para a honra e glória do Senhor, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, desde aquele momento, os irmãos aqui de Nova Descoberta me conheciam e me conhecem que eu era muito tímido. Tinha muita vergonha de ter a oportunidade, mas desde o momento que Jesus me batizou com o Espírito Santo, foi algo maravilhoso, algo poderoso. Imediatamente, naquele instante, Jesus nos deu o dom da palavra e foi maravilha do céu. De lá para cá, o Senhor tem cuidado, Deus tem feito maravilhas para a honra e glória do Senhor Jesus. Então foi com o batismo do Espírito Santo, a capacitação mais ainda de lá para cá, o Senhor Jesus tem nos concedido. Glória a Deus. É incrível, irmão. É incrível como. O pessoal aqui tá falando assim, ó, tá travando, mas a gente tá aqui com o retorno aqui. O problema é no Instagram. O YouTube tá normal. A
gravação aqui tá normal, é só o Instagram que às vezes acontece isso. Pregador Paulo Neto, oficial. Pregador Paulo Neto. Pode ir lá no YouTube lá, irmão, tá? Pregador Paulo Neto, que você vai ver por lá. De Jesus. Meu amado irmão, é uma benção. Sim. O pessoal às vezes não compreende e acha que ouvir a voz de Deus é você escutar ondas sonoras. E Entendi. não é isso. Né? O senhor disse, Sim. ó, eu ouvi Deus falar para mim. O pessoal pensa que o senhor escutou alguém falando, meu servo, vá para o quarto. E não é Hum, isso. Às vezes você escuta a voz dentro da sua alma. Você escuta, ou não com o ouvido humano, você escuta com o ouvido espiritual. Porque como o senhor falou aí, também eu lembrei do dia que eu fui batizado no Espírito Santo também. Maravilha. Eu tinha acabado de chegar, eu acabei de chegar da escola, Sim. cheguei da escola, à noite no ônibus, e ali eu entrava no meu quarto para orar e eu de joelhos, de testa no chão, de cara no pó, Deus começava a me encher e eu começava a falar, eu botei a mão na boca porque eu tinha vergonha. Eu disse, eu tô imitando os irmãos. Eu tô imitando os irmãos, eu tô imitando os irmãos, isso aqui não é de Deus não. E fiquei me segurando, fiquei me segurando. E passei uma semana botando a mão na boca. Quando cheguei num dia num culto, numa vigília, o irmão gritou lá do púlpito, abra a tua boca, porque Eita, eu tenho Jesus. te batizado com o meu espírito. E ali, Deus, É uma sensação maravilhosa, né, meu irmão? Não tem e, explicação. e, e é um tema para outro dia, né? O pessoal questiona muito essa questão das línguas estranhas. A gente vai falar isso outro dia. Sim. Mas vamos lá. E aí, quando o senhor teve a primeira oportunidade? Bateu nervoso? Com Bateu certeza. nervosismo? Com certeza. Na verdade, a primeira oportunidade foi o pastor Leonardo que nos deu essa oportunidade. Acredito que o senhor deve conhecer ele. Que era o presbítero Leonardo que dirigiu Primeira Lagoa, Sim, sim. que era daqui de Sim, Ceará-Mirim sim. e agora está em Natal. E morava aqui o irmão Edivaldo, que era coordenador de mocidade também. O Edivaldo lá da padaria. Sei quem é. Sei quem é. E a gente tem eles tinham um programa, a Assembleia de Deus, melhor dizendo, aqui em Ceará-Mirim, tem um programa na rádio. Esse programa de segunda a sexta. Tinha programação do DEPEN, programação de jovens. E eu recebi um convite para ministrar na programação da rádio. O programa era Jovens com Cristo. Ali, primeira também a oportunidade. Fiquei um pouco nervoso. Disse: Deus, se o Senhor me der mais outra oportunidade, eu acredito que eu vou vencer esse nervosismo. E um certo dia, o Edivaldo me liga perguntando se eu poderia ficar à frente do programa dos jovens, na programação da rádio. Era 105 FM e foi uma bênção do céu. De lá para cá foi coisa maravilhosa. Depois veio o presbítero Leonardo, me deu a oportunidade na congregação do Novo Teto. Eu me lembro, foi uma mensagem que eu trouxe, Jeremias, capítulo de número 18, sobre o vaso do olheiro e a penitência do povo. Foi coisa do céu. O nervosismo veio, mas de lá para cá, o Senhor Jesus tem cuidado. E estamos dando glória a Deus misturado com aleluia. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Até Pode hoje, ficar à irmão. vontade. Até hoje o senhor fica nervoso? Fico, Minha esposa, eu já fico. falei isso aqui uma vez. Minha esposa. Ontem mesmo eu fiquei, pronto. Ontem foi o culto dos jovens, né? Disse, irmão Diogo, essa oportunidade aqui, eu sei que é uma responsabilidade. A gente treme, né? A gente treme, e principalmente na nossa casa. Fiquei um pouquinho nervoso, mas graças a Deus deu tudo certo. Que é algo interessante. Eu já até falei falei aqui uma vez, vou repetir. Esse nervosismo, gente, não é vergonha Não, não, não. ou, pelo menos da minha parte, eu vou dizer o que acontece comigo. Eu tenho muito medo de subir no altar e pregar ou falar que Deus não mandou. Sim, E me bate minha esposa diz, amor, mas tu já tá tão acostumado. Pode ser para uma igreja com 2 crentes, pode ser para uma multidão de pessoas. Sempre tem essa parte do com nervosismo. certeza, com certeza. Diácono, quando eu comecei a pregar, comecei a ministrar, eu não sei o senhor, eu sabia do senhor, mas eu tive algumas dificuldades, principalmente com os irmãos mais velhos. Quando eu digo irmão mais velho, eu estou fazendo menção ao filho pródigo e ao irmão mais velho. O Sim, irmão mais velho ficou um pouco enciumado, porque existe
homens de Deus com grande trabalho prestado dentro das nossas igrejas, mas que Deus não deu o dom. As pessoas não entendem, é que nem todo diácono é pregador. Eu conheço pastores e se você botar ele para pregar, ele não sabe. É isso, irmão. Eu conheço pastores que são excelentíssimos professores, mestres em dar aula, estudo. Mas se você me disser assim, irmão, só vai pregar, ele não sabe. Mas também tem, eu conheci um pastor que ele disse, meu filho, eu fui criado no evangelho e eu não sei pregar para pecador. Ah, como assim? Eu prego pecador, mas como eu vou pregar Entendi. sobre pecado se eu nunca vivi? Eu nunca fui pro mundo. Então, às vezes as pessoas olham assim, ah, porque fulano é obreiro, tem que pregar. O senhor passou por alguma dificuldade quanto a isso, irmão? Em relação a isso, eu tive e tenho, melhor dizendo, muitos pais na fé. Um deles é o pastor Romildo Martins, que nos orientou desde muito novo. Eu participava do Conjunto das Crianças, depois foi para a mocidade, depois a gente foi para o ministério. Então, graças a Deus, o pastor Romildo foi uma bênção, um canal de bênção de Deus na minha vida, não somente ele, como outros homens de Deus que nos ajudaram, o pastor Carlos Sérgio, o pastor Natan, Abidênico, que foi um pai, e muitos pastores. Eh, a sua pergunta, geralmente, quando a gente está pregando a palavra de Deus, tem alguns, né, não generalizando, mas porém tem alguns pessoas dizem: "Ah, mas ele é muito novo, mas ele é jovem". Ou seja, quando Deus, irmãos, ele quer usar, independentemente de você ser auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, Deus ele usa. Precisamos estar na brecha. Como eu falei ontem sobre a oração, o tema. Precisamos buscar, precisamos orar, precisamos entregar totalmente para Deus. Então, tivemos vários pais na fé, amigos, pastores que nos orientou e nos orienta até hoje. E eu sou grato a Deus pela vida deles, entendeu? E há outras que viram gente crescer, porém não ajudaram, mas também que Deus abençoe ele de forma poderosa. Porque assim, E é eu difícil. não sei o senhor. O senhor é chamado, o senhor é mais chamado para pregar em que tipo de culto? Culto de jovem e culto de missões. Pronto. Na minha época, no 20 anos do evangelho, Sim. eu sei que o senhor nasceu no evangelho, é, na minha época, não tinha culto de missões. Não, não tinha. Essa rota de missões, culto de missões. Era Sim. muito difícil. Uma vez no ano, quando tinha um congresso de missões. Mas o culto em si, ah, irmão, o culto. Não, ele pode ser um culto muito antigo, mas não era implementado como é hoje. Hoje a gente tem um trabalho totalmente diferente. Mas na minha época, assim, eu sempre fui convidado para pregar em culto de mocidade. É tipo assim, ah, ele é jovem, ele só pode pregar para mocidade. Às vezes, mas eu já preguei em culto de senhora. Sim. E um dia, irmão, Germano, aconteceu um negócio muito engraçado. Eu fui para Santa Maria aqui, perto de Araçá aqui. Era um culto de mocidade. Só que o irmão trocou as datas. Meu Deus. E no dia que eu cheguei lá, o irmão, pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus, eu digo, o que foi, varão? Irmão, eu troquei a data, hoje não é culto de mocidade, não, varão. Aí eu pensei, opa, hoje é o dia que eu quero mostrar que eu tenho conhecimento bíblico e eu vou pregar. E é culto de quê, irmão? É culto de criança. Mas, varão, eu digo, eu prego. E agora? E agora? Eu disse, prego. Aí o irmão pegou o microfone e disse, irmão, eu queria pedir perdão porque eu trouxe aqui o irmão para pregar. Eu digo, deixe comigo. Aí quando eu subi, eu digo, crianças, olhem aqui para mim. Aí eu comecei a falar de Davi e Golias. Olha o Sim. grande Golias. E Davi pegou a pedrinha, a baladeira e tá. E o menino sorriu, o menino glorificava. Irmão, foi um culto abençoado. Glória a Deus. Eu, Deus opera também no culto de eu criança, né? sempre digo, pregador que é pregador, não importa. Culto de mocidade, culto de jovem, culto de criança, culto de posse, culto de senhora, ele tem que ter uma palavra para aquilo ali. Ele está preparado. Irmão, o senhor nos relatou que desde pequeno, desde criança, está dentro do evangelho, e a gente sabe que nosso espírito milita contra a carne, Isso é né? verdade. Eu sei que o senhor é um jovem solteiro,
Tá namorando, irmão? Desculpa a pergunta. Vamos Pronto. Então, o senhor já está se encaminhando, caminhando, mas caminhando. é uma dificuldade muito grande e extrema para um homem de Deus no mundo de hoje. Como foi, irmão, a passar sua mocidade, sua juventude, mesmo sendo criado? O senhor trabalha hoje? Hoje eu trabalho na Norte. Pronto, o senhor trabalha hoje, Então, o senhor não vive dentro de uma cúpula, porque às vezes o não. pessoal pensa que a gente vive dentro de uma cúpula. Como é, irmão? A nossa temática é a dificuldade, né? Eu tô fazendo perguntas aqui de coisas que eu vivi e que muita gente vive. E agora a pergunta é sobre essa questão. Como é manter-se santo, tendo a responsabilidade, além de ser crente, ser um pregador da palavra de Deus? É, pregador Paulo Neto, eu penso assim. Eu sei que a gente vive em um mundo muito difícil e complicado. Assim, Germano. Principalmente você que está trabalhando e tem pessoas que são crentes, tem pessoas que são ímpios. Eu digo no trabalho secular. No dia que eu comecei a trabalhar em 2016, empresa que você conhece, Guararapes, eu comecei no turno B. O turno B é de 2 às 10. Foi no dia que Deus tinha feito coisas maravilhosas, aberto várias agendas. Eu fiquei pensando, eu digo, Deus, que propósito o Senhor tem em me colocar ali? E a irmã Jaqueline, inclusive, eu vi até ela na EBD em síntese que teve. E aí falei com ela, irmã, Pai do Senhor, irmã Jaqueline. E a gente começou um trabalho ali na Guararapes com 2 pessoas, eu e ela. E era horário, né, da janta e tal. A gente tinha 1 hora de janta, aproximadamente 40 minutos para nós fazer o culto. E começamos a fazer um culto para a honra e glória do Senhor. Deus foi salvando, Deus foi trazendo pessoas. E tivemos um trabalho ali na Guararapes de 30 pessoas participando deste trabalho. Glória a Jesus Deus. batizava com o Espírito Santo ali dentro. Glória a Deus, meu irmão. Renovava, transformava. E eu não imaginava o propósito que Deus tinha comigo ali. Então eu passei 3 anos no turno B e passei 4 anos no turno A. Ou seja, no total 7 anos. Precisamos sair ali daquela empresa, precisamos participar, ir para outra empresa e estamos ali. Vamos trazer também a palavra de Deus naquele Em local nome de também. Jesus. É, gente, o que eu vou falar aqui, pelo amor de Deus, entenda errado. Não tenho provas, não posso provar, é apenas boatos daquilo que as pessoas falam, né? Falado, né? A dificuldade de ser grande na Guararapes, né? Existem alguns boatos e Existe casos dificuldade. sobre a questão do comportamento ali dentro. E o senhor dizer, o senhor como jovem crente, como homem de Deus, conseguiu ali trazer um trabalho Fizemos pra, um trabalho, para a glória de Deus, está lá até hoje. Os graças a irmãos Deus, estão meu irmão. participando. É isso que as pessoas hoje não entendem. Olha, é, eu sabia que eu não era pregador ontem, mas eu tenho um costume, sempre que eu chego no culto, é, já tem dias já, irmão, que o Instagram vem apresentando esse problema. Tá aqui no YouTube, tá ao vivo, mas tá vendo aqui, tá acompanhando aqui. O problema realmente tá no Instagram, infelizmente. Mas isso não tem problema. Depois eu vou botar lá o link do YouTube, irmão, com Sim. toda a live. O irmão pode compartilhar, né? Na verdade é bom participar ao vivo, né? Mas o mais importante mesmo é o vídeo que vai ficar para a posterioridade, que vai ficar no YouTube. É só os irmãos acessando pelo link e acompanhar. Ó, no YouTube está ótimo. Muito obrigado, irmã. O problema é do Instagram. Desculpe dizer isso aqui, mais uma vez, Satanás botando no pé dele, mas não tem problema não. Não tem problema que a gente vai falar que Jesus é bom e que o diabo não presta. Bom, desculpe ter interrompido o irmão, é porque Não, realmente a irmã botou tranquilo. aqui. A irmã botou aqui no YouTube, está ótimo. Pronto. Deus abençoe, viu? É... Glória a Jesus. Então, meu amado, o que acontece? Quando eu lhe perguntei isso, perguntei porque eu sofri, não vou mentir pro irmão, eu sofri dezenas de perseguições dentro da própria igreja. Dezenas. Principalmente
Porque Deus me dá uma palavra, não estou dizendo que sou melhor do que ninguém, Deus sempre me deu uma palavra fora um pouquinho da curva. Preste atenção. Não é fora da palavra dele. É uma palavra fora Entendi. da curva. Vou lhe explicar. Toda vez que eu chego numa igreja, se eu sou o pregador ou não, eu sempre digo a Deus assim, me dê uma palavra. E vou dizer uma coisa pro senhor, que o senhor pode não acreditar, mas a palavra que Deus me deu ontem não era em Daniel. Mas se botasse eu e o senhor pregando ao mesmo tempo, fazia assim. Juntar. Por quê? Deus me deu sobre Davi. Uhum. No capítulo 16, Saul é perturbado por um espírito maligno. E alguém diz assim: Ei, procure alguém Toque que a toque harpa. a harpa, né? Que maneje a harpa para que o senhor possa se aliviar. Aí foram procurar alguém. E o rei diz assim: Saul diz: procura um homem aí que toque a harpa. Aí ele diz: ao moço, Davi, filho de Jessé, de boa aparência, homem de Deus, sério, né? Dá várias características de Davi. E principalmente, a Bíblia ela não revela, a Bíblia não diz diretamente, mas nós sabemos que Davi tinha uma conexão muito grande com Deus. E conexão com Deus só vem através de uma forma: oração. Com certeza. Só uma forma. Por quê? Porque a Bíblia vem dizer que ele já tinha sido ungido. Depois que Davi foi ungido por Samuel, e ninguém sabia que tinha sido só a família dele, só a família. Capítulo 16. Isso. Ele é chamado agora por suas características de jovem crente, de jovem cristão. E quando ele chega lá e ele começa a tocar esta harpa, ele começa a dedilhar, o mal que tinha na vida de Saul saía. Então se você hoje não é luz, se você hoje não é sal, se você hoje literalmente não se coloca como homem de Deus, como uma mulher de Deus, como jovem de Deus, infelizmente esse caminho que você está trilhando é um caminho perigoso. Porque Perigoso. quando Deus chama a Saul através de Samuel, não sabe que o povo pediu um líder. Samuel repreende o povo, Deus diz: não, não precisa repreender o povo, não. Ele quer, eu vou dar. Deus faz com que a jumenta do pai de Saul quis, né? Se Se percam. per- Saul vai atrás, chega até Samuel e a história, por fim, se estende. Mas há um versículo que diz assim: Samuel diz: olha, Saul, você vai para tal cidade, que agora fugiu o nome agora, para tal cidade. Chegando lá, vai acontecer isso com você. O Espírito tomará você, você profetizará e Deus irá transformar você. E assim você saberá que será transformado. Só que, consequentemente, agora Saul, infelizmente, já rei, já consagrado. Só lembra que tem uma passagem que quando procuram Saul para apresentar, ele está escondido nas bagagens? Sim. Quando procuram Saul, Saul está escondido. Ali já demonstrava quem era o caráter de Saul, O problema de Saul é sobre né? a desobediência também. Aí onde foi o problema? Quando ele chega agora, e já é rei, e vai contra os filisteus, e ele agora oferece holocausto, oferece sacrifício, Samuel diz que... Porque assim, na nossa igreja, irmão, existe grande homem de Deus. Não só na nossa igreja, né? Dentro do Sim. evangelho existe grande homens de Deus que se perderam pelo caminho, porque não tiveram paciência. Não tiveram paciência. O senhor sabe, eu sei que é difícil. Quanto pregadores que somos, quantas vezes, não sei se o irmão passou por isso, eu passei, olhares tortos. Esse cara prega mesmo, esse cara sabe pregar. Porque eu já acompanho há algum tempo, assim como eu, depois que casei, fui pai, vou dizer como outro, fiquei mais quieto. É assim, os convites são mais aqui pela cidade, até mesmo do que Sim, quando vai sim. para longe, eu trabalho às vezes não permite. Eu já vi o senhor pregando em Natal, pregando em outros lugares. Então eu acredito que o senhor, eu não sei se o senhor já passou por isso, de chegar no canto assim, a pessoa olhar para Já, esse já. cabo aí prega mesmo. Já. Eu já passei pior do que isso. Pode contar, irmão. Teve um dia que eu era o pregador oficial para ministrar num evento de jovens, né? Aí tinha um trabalho de manhã, de tarde e de noite. E faz alguns tempos. A gente passa por isso por experiência, né? E teve um certo obreiro, chegou para ministrar, ele ministrou à tarde, eu ia ministrar à noite.
Ele trouxe câmera, trouxe celular, várias coisas. O certo pastor chegou para mim à noite já, né? Disse, irmão Francisco Germano, vou te falar, pastor, porque o certo pregador tá aí e coçando a cabeça, eu queria saber se você cedia a oportunidade para ele. E assim, todo mundo sabia que eu iria ministrar no evento à noite, né? Mas devido ao pregador trazer aquelas câmeras, tal, de gravar, disse, tudo bem, pastor, fica à vontade. Não, mas você vai ter uma oportunidade para dar uma saudação. Eu me lembro, saudação de um versículo que eu deixei no livro de Provérbios 22:4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honras e vida. Disse amém. Agradeci, a igreja entendeu, foi bênção do céu. Mas quando eu cheguei em casa, eu fiquei um pouquinho. O que a gente fica, né, meu irmão? Fiquei um pouquinho desanimado, triste. Isso já quase no início da caminhada. Mas graças a Deus a gente passa por muitas coisas e isso serve de experiência para a nossa É, vida. é, eu não consigo nem explicar um negócio desse, irmão. Porque, infelizmente, existe esse, Infelizmente. esse tipo de coisa dentro da nossa igreja. E principalmente, irmão, principalmente, e agora eu vou voltar um pouquinho atrás. Eu só sei que o senhor falou que teve muito pai na fé, teve muito apoio, Sim, mas as primeiras oportunidades sempre são recheadas da nossa parte, de muita vontade de falar de Deus, mas também as pessoas, não sei se o senhor já passou por isso, eu já passei, irmão, de estar pregando numa igreja e um irmão com a Bíblia aberta, e toda vez que eu falava um negócio, ele às vezes ia lá e dizia, tá na Bíblia. Aí daqui a pouco dizia, tá na Bíblia. Já passou por isso, irmão? eu já passei por quase isso, bem parecido. O irmão sempre acompanhava. Que não é errado, Não, né? não, Não é dos errado. crentes, né? Mas o problema é assim, irmão. Como é que eu, hoje sou um pai de família, um homem, com 35 anos de idade, mas como é que eu, como o senhor, como o irmão Jefferson que tá aqui, irmão Jefferson é Pregador pregador, também, é uma pregador, benção, viu? pregador, pregador. Como é que o irmão Jefferson, que está começando agora, quando eu digo começando, é porque o senhor sabe que hoje a gente tem uma bagagem. Hoje a gente sabe chegar numa igreja, sabe dar uma saudação, sabe dar uma palavra, porque saudação é uma coisa, palavra é uma e o pregador oficial é outra. Se a gente for chamado para orar, se for. Então, no início, irmão, a gente tem um pouco de dificuldade, a desenvoltura. Mas eu pergunto, como vai ter essa desenvoltura se não dá oportunidade? Quantos jovens talentos, quantos jovens pregadores hoje, quantas moças que também têm um chamado para ministrar a palavra hoje, às vezes não está ali no canto porque ninguém dá oportunidade, É né? verdade. Eu vejo hoje essa dificuldade. Eu percebo hoje a dificuldade. Ontem eu fiquei feliz. Eu vi que o irmão que estava, o irmão Diogo, né? Sim, Dirigindo da o culto ontem, liderança. deu diversas oportunidades para os irmãos ali deram alguns versículos, outros louvaram. Isso é muito bom, porque quando o jovem ele entende que tem essa responsabilidade, durante a semana ele vai buscar a Deus, ele vai ler uma palavra, ele vai ler um versículo, para que quando chegar na igreja ele seja percebido. Não sei se você parou para pensar, antigamente, né, quando os jovens tinham oportunidade, eles passavam o dia todo, né, lendo a Bíblia, orava, buscava, se consagrava, e quando tinha oportunidade já ia com um versículo assim marcado para ter oportunidade, já ia assim, ó, a Bíblia, um versículo com o dedo marcado na Bíblia. Então, era coisa maravilhosa. Não estou dizendo que tem jovens que faz isso, tem, com certeza. Mas ultimamente nós precisamos a cada dia mais de buscar mais a presença de Deus, de estar dependendo de Deus, porque minha mãe tem muitos anos de crente mais do que eu, e ela sempre me dizia, pregador Paulo Neto, que Jesus, ele batizava com o Espírito Santo nos hinos da harpa. Jesus batizado com o Espírito Santo num ensaio de conjunto de jovem, né? Aí a gente pergunta, mas por que Jesus não faz? Jesus mudou? Não, ele não mudou. Ele é o mesmo. Diz a Bíblia, eu sou o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Quem muda somos nós, irmão. E isso tem sido uma grande dificuldade, irmão, principalmente hoje, né? Vou daqui a pouco pedir para o irmão trazer uma palavra para a gente, Sim, sim. mas é, essa é a grande problemática de hoje. No meu tempo, a gente queria ser os pregadores. Eu, pelo menos, era assim. Eu, eu,
Quando eu aceitei Jesus com 15 anos de idade, irmão, eu era roqueiro, fumava, bebia, cabelo, só não usei droga, eu não vou mentir, Sim. não vou exagerar. Se eu tivesse usado, eu falava, não tinha problema nenhum em falar, mas roqueiro, cabelo grande, e assim, foi difícil libertar, mas quando eu descobri Jesus, comigo eu me agarrei com ele Glória a Deus. e diga que eu não quero soltar mais não. E existe hoje muitas pessoas hoje que estão dentro da igreja e infelizmente o número de jovens hoje que se afastam, que se desviam e pior, estão na igreja hoje, mas não têm um compromisso, eu vejo que tem crescido muito. É. E isso tem sido uma dificuldade, o senhor acabou de dizer. Uma coisa que muita gente não entende é a unção de Germano é sua, a minha é minha. Sim. Tu quer o que, Eliseu? Tu quer, Eliseu? Pai, quando o senhor subir aí, eu quero uma porção Uhum. dobrada do teu espírito. Veja, ele disse: se tu me vir subir, tu receberás. A unção que tinha sobre Elias não podia ser passada para Eliseu enquanto ele estivesse aqui. Nós não somos Perfeito. insubstituíveis. Porém, o que Deus tem com Pedro, tem com Pedro. O que Deus tem com Tiago, tem com Tiago. O que Deus tem com João, tem com João. O que Deus tem com Sim. Paulo, tem com Paulo. Vou lhe dar um exemplo. Tiago decapitado, Sim. muito cedo. Pedro crucificado, cabeça para baixo, muito cedo. Já João ficou. Muita gente não sabe, mas João sofreu diversos ataques da parte do Imperador Nero na época e sobreviveu a uma história. Não está na Bíblia, é uma história, não História. é ex, que conta que João foi lançado dentro de uma. Já viu essa história já? Já, De uma bacia de piche quente fervendo. E ele caiu e não se queimou. E os guardas ficaram tão atônitos com isso que não perseguiram ele. Foi aí que ele chegou até ele de Patmos. Ele diz: eu, João, e agora me encontro exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era um território neutro. Existe hoje no mar, como a Antártica e outros cantos do mundo, que são territórios neutros. Ninguém é dono, mas também não é assim que não tenha nenhum tipo de responsabilidade. A ilha de Patmos não pertencia ao Império Romano. Era um lugar que as pessoas se isolavam. João ficou ali. na Ilha de Patmos, João viu Cristo glorificado, né? Exatamente. Capítulo 1, versículo 16, 17, a Bíblia diz: E eu, quando vi, caí como que morto. O Senhor estendendo a sua destra sobre ele, diz: Não temas, eu sou o primeiro, o último que vive. Estive morto, mas aqui estou eu, vivo pelos séculos dos séculos. Exatamente. E detalhe, irmão, e detalhe importante. E agora vem Paulo fazendo as missões e pregando. O que eu quero falar com isso? O chamado que Deus tem com o Germano, Deus não tem comigo. Apesar que o nosso chamado é para pregar o evangelho, nossos chamados são diferentes. Sim. Deus tem uma forma de usar e de agir. Tem muito jovem hoje que não entendeu ainda ou não compreendeu o lugar dele dentro da obra. O que eu aconselho, o que eu digo, busque ao Senhor, ore ao Senhor, consagre-se ao Senhor e principalmente procure conhecer ao Senhor. Viver uma vida em santidade. Exatamente. No meu tempo não tinha Instagram, não tinha YouTuber, não tinha Facebook, isso já veio já de um tempo para cá. Eu lembro que com 18 anos no exército, quando surgiu o Message e o Orkut. Eu tive Orkut ainda. Eu nem me lembro assim, mãe. Pois é, não, eu também não. Mas aí, meu irmão, o que acontece? As redes sociais hoje, muita gente não entende. Esse trabalho aqui que a gente tá fazendo hoje, irmão, que eu tô seu irmão aqui, a gente não quer ser estrela de Hollywood, não. Eu não quero ser estrela de Jamais. Hollywood. Esse trabalho do podcast aqui foi algo que eu cansei de ver, desculpe a palavra, tanta baboseira sendo dita na internet. Por homens que dizem ser de Deus, por jovens que dizem viver a palavra, vivendo totalmente distorcido. E sem isso aqui, irmão, sem isso aqui como bússola, como guia, como estrela que brilha à noite Sim. escura, o jovem não irá conseguir Não. ter uma vida de santidade. Como é que diz o Salmo? E O Salmo, acho que é Salmo 115. Como trilhará o jovem o seu assim caminho, como né? purificará o jovem o seu Como caminho, purificará o jovem o seu caminho. observando a palavra de Deus. Exatamente.
Exatamente. E o grande problema hoje, Que diz irmão, a Bíblia também. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o e- meu caminho. exatamente, o grande problema hoje, irmão, é que os jovens têm colocado no lugar da palavra coisas. Ah, eu não posso assistir? Pode, mas meu filho, melhor do que você assistir alguém pregando é você pregar. Essa é Eu uma vou grande passar a oportunidade necessidade, pro né? senhor. O senhor vai vir aqui outras vezes, não Sim, se sim, preocupe. obrigado. Mas antes do senhor trazer uma palavra para nós de reflexão, deixa eu falar aqui para o senhor, que eu fiquei lembrando ontem. Hum, Eu pregava os pés de pau. olha aí. Eu pregava para as galinhas da minha mãe. E o senhor ficava ensaiando. Gente, em nome de Jesus, não é pecado. A gente ensaia, hoje em dia mais não, mas naquele tempo a gente ensaiava, porque quando você tá aqui com o microfone na mão, o irmão já tá só fazendo aqui assim. Quando você tem a oportunidade, é diferente. É diferente a visão de você daqui de baixo para cima. É diferente a visão, desculpa, me fechei o microfone. É diferente a visão de baixo para cima. É diferente você sentado no púlpito e quando você pega aqui no microfone. É diferente. Muito diferente. Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui pregando, a gente está olhando aqui para a igreja, as reações são diversas. Às vezes você está pregando para 500 pessoas numa igreja, só uma está recebendo. Só uma está recebendo. É. O problema hoje também é o que? Na minha época, irmão, quando o irmão começava a pregar, a gente ficava ali para aprender. A gente vai pregar hoje, aí começa assim, ó. Um morde a unha, um vira para um lado, Mexe no mexe celular. no celular. E outra coisa que eu vou dizer, eu não tenho problema nenhum se um crente, na hora que eu estiver pregando, pegar o telefone dele e começar uma live. Se ele começar a gravar ali e fizer. Uma vez eu disse isso na igreja, o pastor ficou meio assim, eu digo, irmão, quem tiver coragem aí, pegue seu telefone aí, faça uma live agora. Aí, pois é, porque ele quer ser estrela. Não, sabe por quê? Tem gente, irmão, que todo mundo no Instagram dele, as pessoas têm 200, 300, 500, 600 mil pessoas no Instagram da pessoa e não sabe que ele é crente, É, verdade. sabe? Não tem conduta, não tem forma, não se posiciona. Eu tenho certeza que o senhor, como é conhecido, e eu como sou conhecido, a gente tem posicionamentos quanto a ser crente. Esse é o dever do cristão, né? Posicionamento no trabalho, na faculdade, em todas as áreas de vida onde você for, precisamos de posicionamento. Ô, Germano, eu como pregador que é, confesso que ontem foi a primeira oportunidade que eu tive de ver o senhor E pregando. foi, Foi. rapaz. Obrigado por Graças a ter. Deus, fiquei muito alegre por ver que é algo genuíno. Glória a Eu digo Deus. a minha esposa assim, ela às vezes ela olha muito pra mim, assim, olha pra mim assim, puto. Aí eu digo, amor, eu consigo ver quando a pessoa tá pregando genuinamente e quando a pessoa ela tá trazendo o conhecimento bíblico, mas que ela tá puxando de outro canto, Sim, entendi. Entendi. entendeu? Nós temos nossas inspirações, Uhum. mas tem gente, irmão, que às vezes quer pregar a mensagem que não é dela, É né? verdade. Que não é. E ontem, a palavra de ontem foi uma palavra que a gente vê, é aquela palavra que vem ligada direto assim do trono Glória e a vem ao Deus. coração. Glória a Deus. Por quê? Porque é uma palavra que mexe com nossas estruturas. Palavra que não mexe com a estrutura do crente, não é palavra de Deus. Verdade. Tem que consolar, tem que exortar, tem Corrigir. que corrigir. E ontem o senhor trouxe uma palavra maravilhosa. Eu queria hoje. Eu vou pedir perdão mais uma vez o pessoal. Acho que do Instagram não tem ninguém mais lá pra ver ali. Não foi problema nosso. Não foi problema nosso. Aqui. Porque no YouTube tá passando normal. Aqui o YouTube tá passando normal. Bom. Mas eu vou pegar esse vídeo de hoje. Vou pegar o vídeo de hoje. Vou refazer a live. Sim. Só não vai poder ter os acompanhamentos que o pessoal teve hoje. Mas eu vou refazer a live. Em nome de Jesus. E vou repostar novamente amanhã, uma reprise de hoje, para ver se o YouTube consegue passar, o Instagram consegue passar e os irmãos conseguem acompanhar novamente. Bom, Maravilha. Ok. amém. Vamos aqui trazer uma breve reflexão, tá bom? Fica à vontade mesmo. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, e o versículo de número 14 diz assim. Inclusive, eu vou pedir até a sua participação, tá certo? E Amém. assim a gente vai. Deixa eu falar aqui. Oh, glória.
Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, e o versículo de número 14, que diz assim a palavra de Deus: Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós. Já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Pregador Paulo Neto, esse texto ele nos chama muita atenção, pois fala sobre jovens fortes. E a temática foi sobre jovens fortes ou a dificuldade de um jovem cristão ou um jovem pregador. Ou seja, João aqui, ele impulsionado pelo Espírito, ele está escrevendo dizendo que o jovem sois forte. Ou seja, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovem, porque sois forte. É, como é que um jovem deve ser forte na presença de Deus? Eu não estou me referindo a jovens que desejam ser fortes, aqueles que se deixam vencer pelas drogas, que se deixam vencer por as coisas que o mundo oferece. Não, não são esse tipo de jovem que eu quero me referir. Até porque eles acreditam que o jovem forte é aqueles que têm muitas admirações pelas coisas do mundo. Não, não, não é sobre isso. Então, Germano, qual é o jovem forte atualmente nos dias de hoje que você quer se referir? Você falou aqui. O jovem que é forte, ele é cheio da palavra de Deus. A Bíblia diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu Caminho. caminho. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra de Deus. Ou seja, o Salmo 119 também fala sobre isso. Quando diz assim, olha, a respeito da palavra de Deus, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, E e nem se detém no caminho dos pecadores, nem e se nem se assenta assenta sempre. na roda dos escarnecedores. Isso aí tem um contraste, tanto do justo como do ímpio. Então, o que é ser um jovem forte? É aquele que é cheio da palavra de Deus. Quando a Bíblia Sagrada diz, e já venceste o maligno, as coisas que o mundo oferece, meu amigo pregador Paulo Neto, são coisas momentâneas, são coisas passageiras. Mas as coisas que Deus oferece, essa é maravilhosa, é eterna. Ou seja, porque sois forte, a palavra de Deus habita em vós. Como a gente falou, as dificuldades, hoje em dia a gente vê um jovem desse aí, o pregador, né, Jefferson, a gente pensa que um jovem desse não passa por dificuldade, mas Verdade. passa. Todo jovem passa por um momento de dificuldade, passa por um momento difícil. Mas nós precisamos a cada dia mais orar, estender a mão e ajudar aqueles jovens que estão começando a pregar a palavra de Deus. Em vez de criticar, né? Em vez de usar a nossa língua para matar, nós precisamos usar a nossa língua, a nossa boca e a nossa mão para estender e abençoar a vida de um jovem. Você me pergunta sobre a questão de como está pregando a palavra de Deus por vários lugares, esses lugares assim. Então, assim, eu sempre fui um jovem e pregador Paulo Neto. E gostou muito de dar oportunidade aos meus amigos. O diácono João Paulo, alguém não sabe, mas foi eu que ganhei ele para Jesus. E é, meu irmão. Ah, glória. Sabia não. Foi. Eu ganhei ele para Jesus. Ele aceitou Jesus lá em casa. Coisa boa. Eu me lembro de um certo dia em que eu fui pregar em Lagoa do Serrote. Lagoa do Zé Gomes, quem estava lá era o pastor Apolônio ainda. Conheço o pastor Polônio. Pronto, ele estava lá faz muito tempo, muito, muito, muito tempo mesmo. O pastor Apolônio
João Paulo foi comigo, mais alguns amigos. E Deus operou naquela noite, foi uma maravilha, deu certo. Quando ele chegou lá em casa, ele disse, Germano, porque a gente buscava, a gente orava, ou melhor dizendo, eu orava e levava ele. Eu ainda não era crente, era de uma outra eh, congregação, né? Uhum. Não preciso falar o nome aqui, Aham. mas assim, então assim, a gente eh, levava ele e ele disse, eu quero participar desse mistério aí. Disse, fazer o seguinte, vamos orar por você, apresentar você em oração. Você quer aceitar a Cristo? Ele disse, eu quero. Levantou a mão para os céus, a gente orou, mãe orou, e foi uma maravilha do céu. Hoje ele é um grande pregador da palavra de Deus. Já vi, já vi ele pregando, já vi ele pregando algumas vezes. Né? Já vi ele pregando algumas vezes, é uma benção, Uma benção, uma benção. graças a Deus. E não sabia Foi. disso. Uma pessoa, irmão, que eu também tenho uma admiração muito grande e um carinho, e também eu tenho como filho na fé, é o pregador Fernando Cruz. Sim, Sabe irmão quem é Fernando Cruz? Fernando, conheço. Uma benção de Deus Irmão também. Fernando, quando Jovem de ele aceitou Deus. Jesus, ele ia para a igreja presbiteriana na época, e uma vez Deus me usou para ele. Hum, Disse, homem, Deus tem algo para ti aqui. Isso foi uma polêmica muito grande, que o pastor dele na época foi dizer que eu era um pescador de aquário. Eu disse, não, eu só disse o que Jesus mandou. é verdade. Aí eu disse. E na época eu preguei, assim, irmão, eu assisti Jesus em 2004. E ali Deus já começou a me trazer ali algumas oportunidades. E em 2005 eu já estava pregando. Depois do meu batismo nas águas, eu já estava pregando. Porém, quando eu fui para o exército em 2007, muitas agendas que eu tinha na época, eu disse, irmão Fernando, eu vou colocar teu pai no meu lugar. Homem, vai, você vai no meu lugar. E eu dizia, porque não sei se o senhor conhece um pastor chamado Pastor Oséias, Oséias Firmino. Eu conheço, um grande Pronto. amigo meu da mãozona, Pronto, né? Eu isso, Pastor conheço. Oséias. Não é só eu tenho ele como pai na fé, mas tenho como uma grande inspiração. Hum, Porque na época ele, um pregador, eu dizia, pastor, mas como é que é isso? Ele disse, meu filho, é assim, ó. Lê o texto aqui, procure saber o que é que o texto está dizendo aqui, extrai isso aqui do texto. E eu lembro que um dia eu fui pregar, ele foi convidado para pregar numa igreja, a igreja de, acho que Araçá. Uma igreja enorme. Era maior do que tinha aqui na região, não sei se ainda é a maior. Eu acho que Murilo deve ser maior, mas era enorme na época. Meu irmão, quando chegou lá, e foi na hora de pregar, ele olhou, ele quando foi de tarde, ele olhou pra mim e disse, vá orar. eita. Aí eu disse, por que, pastor? Ele disse, quem vai pregar é você. Meu Olha, irmão. qual Ô foi a Jefferson, sensação, hein? Jefferson, lá tinha, e se eu posso estar enganado, lá tinha em torno de uns 3.000 crentes. Acredito. Irmão, você do púlpito, você olhava pra porta, você não via quem era. Ah, se não me engano, são 200 janelas. Hum. 200 janelas na congregação. Jesus, pastor, faça comigo não. Não faça comigo não, faça comigo não, pelo amor de Deus. Não, você vai pregar, diga agora Jesus. E ele se. Olhe! Você tá me representando, viu? Cuidado, rapaz. Irmão, eu comecei a pregar. Não saía um glória a Deus pra ninguém. E eu pregando, viu? Eu pregando, e eu pregando. Só que o que eu tava pregando, eu não lembro qual foi a mensagem, mas. Que é mais de 20 anos. 20 anos mais ou menos isso. Mas eu lembro que Deus estava me usando, porque eu sei, irmão. Sinceramente, já aconteceu de eu subir pro púlpito, pregar a palavra, conhecendo a palavra, eu mais dei um estudo do que preguei. Entende? Porque pregação, para quem não sabe, é quando você, por mais que leia o texto, você vai falar de algo que você se surpreende. Eu digo assim, rapaz, Deus está me entregando agora. Porque por mais que a Bíblia, irmão, seja um livro que todo mundo conhece, quando você está pregando, já aconteceu com o irmão, não sei se aconteceu com o irmão. Eu estou pregando uma palavra que eu conheço, vem algo totalmente diferente que eu Sim, nunca sim. tinha percebido, eu nunca tinha parado para Sim, ver aquilo iluminação. ali. Entendi. Pronto. Quer um exemplo? Quer um exemplo? O senhor ontem pregou sobre Daniel. O senhor passou quase uma hora pregando, mas ao contrário que todo mundo faz, Hum. quer enfatizar, ô Daniel, na cova do leão, o senhor até falou, mas o senhor crivou
sobre a oração. Oração. O Senhor crivou sobre o comportamento Era de Daniel. temática, né? O Senhor crivou sobre o posicionamento de Daniel. E eu digo, tá vendo? Qualquer pessoa que fosse pregar iria, teria puxado para a questão da cova do leão, cova do leão. Não é só isso. Não. Não é só isso. Para não falar demais aqui, que Não, glória a pronto. Jesus. Mas é bastante interessante isso, irmão. E eu digo, irmão Fernando, o senhor vai. E, sim, desculpe. Retornando aí, irmão, gostei de pregar. José olhou assim para mim, porque uma palavra de Não correção. acredito. Eu digo, Jesus, eu nunca mais volto aqui, nunca mais sou convidado, meu Deus, pela caridade. Jesus, por favor, Senhor. Ai, meu Deus. Rapaz, quando o pastor da igreja pegou no microfone, perguntou assim, ó Zé, quem é que ia pregar aqui hoje? Eu. Quem foi convidado? Ele disse, fui eu. E por que você botou esse rapaz para pregar aqui? Meu irmão, eu digo, tô morto, Jesus. Senhor, eu não tô morto, nunca mais eu nunca mais prego aqui. Aí o pastor já disse, porque Jesus mandou. Oh, Chega aqui, Jesus glória. mandou. O pastor olhou para a igreja e disse, alguém conhece esse jovem? E os igrejas, não. Tudo que está acontecendo dentro da nossa igreja, este homem acabou de pregar. Aí eu Deus meu fala. irmão de Isabel em lágrimas, eu chorava feito uma criança. Eu chorava feito um menino. E eu não entendi. A igreja não estava glorificando, porque eles estavam atônitos, pensando que tinham me relatado do problema lá com os irmãos, da mocidade. Irmão, eu não sabia de nada. E o Espírito Santo revelou tudo, meu irmão. E eu disse, é por isso que é importante. Se Deus está mandando tu pregar, pregue sobre o que Deus está mandando. Não tenha medo, não fuja. Tem um pouquinho de água ali, viu? Você tomar, tira o microfone aí, o headset aí. Pega ali, Jefferson, Obrigado. irmão. Não, aqui é ao vivo, vamos aqui. Eu não coloquei aqui em cima ainda, irmão, porque aconteceu uma pessoa, tava aqui um dia e bateu aqui na caneca aqui. Ei, irmão. Rapaz, gente, eu vou fazer essa pausa. Uma pausazinha aqui. Rapaz, aqui é tão importante que eu não sei nem abrir isso. É só puxar aqui, irmão. Olha. Deixa eu ver. Olha. Chique, viu? Gente, eu vou fazer uma pausazinha aqui agora só para falar aqui três coisinhas rapidamente. Vocês estão percebendo aqui? Olha que relógio lindo. Esse relógio aqui, meu irmão, que coisa bonita. Esse aqui foi uma bênção que Jesus me deu. Meu amigo Giovanni. Em breve lá na nossa agência Dentro do Rei, que é a minha agência de marketing digital, irmão. Eu vou postar lá o dia que eu recebi esse relógio. Esse relógio aqui foi um presente que eu recebi da Geo Story. Vão lá conferir cada relógio bonito. Olha que coisa linda, meu irmão. Isso aqui pro cara que prega, irmão. Olha que coisa maravilhosa. É bonito, irmão. é bonito. Deixa eu falar pro senhor, irmão. Eu É tinha um bonito. sonho de ter um relógio desse, irmão. Eu vi um pouco um relógio desse assim. Né? E não é um Invicta, mas é uma réplica perfeita do Invicta. Ele é uma réplica, porque a gente diz que é réplica, mas ele não é falsificado. É um relógio original. Graças a Deus. E esse foi um presente que eu recebi. E o Geo Story é um dos nossos patrocinadores, não deste podcast. Patrocinador do podcast da Agência do Rei, mas eu quero aqui falar. E também, irmão, era pra ter chegado. Um abraço aqui pro meu amigo Luiz Pizzaria. Daqui a pouco eu vou comer uma pizzazinha aqui, viu, irmão? Eita, glória a Deus. Irmão, já agora chega. Eita, fala. Rapaz, Luiz Pizzaria mandou aqui a mensagem. Vocês estão ainda aí? Eu digo, nós estamos. Ele disse, eu esqueci de mandar pizza. Eu digo, mande em nome de Jesus. É mesmo. Glória a Deus. Em breve, irmão, algumas pessoas me procuraram sabendo, irmão, isso aqui a gente não faz simplesmente porque é bonito. Em breve eu vou falar aqui como foi o processo, não hoje, mas como foi todo o processo e chegar até aqui no podcast. Algumas pessoas tinham me parado na rua. Eu quero lhe entrevistar. Pronto, algumas pessoas têm me parado na rua, algumas têm elogiado. Já recebi aqui críticas e ameaças. Olha Meu aí, Deus. É sério. uma pessoa chegou aqui para um cidadão e disse: esse camaradazinho, ele tá achando que é alguma coisa. Agora inventou esse tal de podcast dele. E eu disse, irmão, essa ideia aqui, irmão, já tem 2 anos. Há 2 anos atrás eu quis começar o podcast, tanto cristão, quanto o podcast que hoje eu tenho, não só aqui o podcast do pregador, do meu trabalho também.
E Deus, ele foi preparando para chegarmos aqui hoje para a glória de Deus. Então, sim, a gente vai, né, comprar aqui a televisão, irmão, a televisão. O dia que eu ia comprar a televisão, que eu achava que ia acontecer o problema de quebrar meu computador. Porque, assim, o que as pessoas não entendem é que para fazer a obra, Sim, você vai carregar saco de cimento. é verdade. Eu quero aproveitar esse espaço aqui para dizer uma coisa. Tem gente que olha para Germano, olha para mim, pregador, pregador, pregador. E pregador. Irmão, eu sou pregador, eu não sou conferencista. Eu não cobro cachê. Não estou dizendo que é errado, porque quem vive da obra, eu disse que coma da obra, né? Quem faz a obra que viva. Mas assim, é muito difícil a gente fazer conciliar trabalho, principalmente nós que eu sou casado. Sim. Uma coisa, irmão, aproveitando aqui o espaço, para continuar na palavra, e para tomar uma água, é o seguinte: a Bíblia diz o quê? O jovem faça a obra. É assim? Exato. E o casado cuida da Cuide da sua sua família. família. Não é assim. Entendendo. É assim? Não é. O senhor que é um jovem, solteiro ainda, Sim. né? Não precisa orar porque o rapaz já tá na besta, viu? Fique quieto aí, em nome de Jesus. Mas o certo é que os jovens estejam empenhados. E um dia, escuta o que eu vou falar aqui, não tô mentindo, não. Um dia uma irmã chegou pra mim e disse: Mas rapaz, tu é muito besta. Eu digo: O que foi, homem? Homem, tu chegava na central, a gente lá na mocidade, tudo. Rapaz, aquele menino ali é bom pra casar. Olha, ele, homem de Deus. Tu não dava uma olhada pro banco da mocidade, porque tem gente que diz assim: Ah, só vai pegar tá de namorada. Eu fui atrás de Jesus. É verdade. Eu tava querendo Jesus. Eu, um jovem depressivo, um jovem que vive de uma família muito perturbada, um jovem que sofreu muito na vida. Já passei fome, comecei minha vida vendendo picolé lá no mercado, vendendo bolo em jogo que Forte. tinha, entendeu? Pra chegar aqui hoje. Eu não sou rico, não. Mas, irmão, há 4 anos atrás eu tava desempregado, meu comércio fechado, nem o auxílio eu recebi. O governo, aquele auxílio que teve da Covid, não recebi, Deus não permitiu. Mas Deus cuidou de tudo nos detalhes. Glória a Deus. Quer ser pregador da palavra? Um dia eu tava todo arrumado no terno branco, pastor Zé, esse aí foi o senhor, viu, pastor Zé? Pastor Zé tinha um Del Rey, e pastor Zé parecia uma Kombi, botava a irmã de mão dentro da... Irmã, ele foi buscar as irmãs do conjunto. A mãe de Oséias, a irmã Aurilete, Grande né? pregadora, Pregadora irmão. de Sinto Deus. falta daquela mulher demais, irmão. Adoro. Ele disse, vá na mala, eu todo de branco, irmão. A mala do pastor era uma benção. Meu irmão, quando eu cheguei no culto, Jefferson era metade da calça, uma cor, e branca, a outra metade amarela, meu irmão. Aí os cabas de hoje, gente, eu vou pregar, não sei o que, não sei o que. Meu irmão, vá se converter. Você tem que sofrer. Não aceite as humilhações humanas. As humanas. Como assim? Como assim, irmão? Uma coisa é você ser humilde como o irmão foi, de ceder o espaço ou pegar. O problema, sabe o que foi? Que ele não entendeu, irmão? Que toda a igreja percebeu. Exatamente. Mas o irmão foi humilde. Outra coisa, irmão, é quando alguém vem lhe denegrir. Sim. Porque apesar de eu me acho jovem ainda, apesar de existir jovens hoje que já pregam a palavra, a Bíblia diz, ninguém despreza a mocidade. Assim Paulo diz com Timóteo, Pelo fato de ser ninguém jovem. É. despreze. Há muitos jovens. Olha a palavra que o irmão trouxe, jovens, Sois forte. hoje sós fortes. Vocês não entendem. O jovem de hoje, irmão, ele não entende. O jovem de hoje, irmão, ele é inteligente mais do que a gente na nossa época. Porque hoje em dia tem YouTube, hoje em dia tem Instagram, vocês estão vendo esse serviço de som aqui através das redes sociais. Irmão, no meu tempo, a gente para ter um livro de estudo não tinha. Meu Tinha irmão, não, era irmão. olha, a imagem não vai pegar não. A imagem não pega não. Mas ali em cima ali, irmão, ali em cima ali, tá vendo? Ali tem um óleo de unção e tem a minha primeira Bíblia. Aquela Bíblia tem 20 anos que tá comigo. Foi a primeira Bíblia que eu recebi A relíquia. como crente. Essa Bíblia, olha o tamanho dessa Bíblia. A gente pregava, não vai aparecer ali não, depois eu mostro. Pra você ter uma ideia, pronto, irmão, aqui tá faltando uma terceira câmera. A gente comprou essa semana para a glória de Deus, Glória a Deus. que é a câmera que vai pegar aqui de frente, mas a minha câmera quebrou. Tem pessoas que acham que vai dizer assim, eu vou fazer... É fácil, irmão. Não, é difícil. É fácil, irmão. É difícil. É fácil. Eu não Então- sabia a trajetória do pregador Paulo Ah, Neto, meu né? irmão, Porque tem as pessoas tem hoje em muito- dia olham, Tem mas muita tá na coisa. bênção, mas não sabe eles, né? Você quer pegar?
Pronto, você bota a câmera pra mim, irmão, já não quer aparecer não. Você bota a câmera pra cá, pra mim. Não. Ah, você muda pra cá, pra cá, a câmera. Aí vai lá. Derruba, olha, não. Aqui, olha, irmão, olha aqui, ó. Essa aqui também é uma Bíbliazinha que eu tenho há muito tempo. Meu xodózinho. Isso aqui é uma Bíblia Almeida. Essa Bíblia aqui eu uso pra lê-la e fazer estudo. Apesar de que hoje eu não rabisco hoje, mas aqui, eu gosto, acho que dentro aqui não tem não. Eu sempre faço uns rascunhozinhos. Eu tirei esses dias pra fazer um vídeo. Mas aqui, irmão, tá aqui, ó. Olha só. Mais de 20 Olha o anos, tamanho né? dessa letra. Pequenininho. Aí aqui sim, aqui eu marcava, aqui eu grifava. Entendeu? Aqui tem, mano. Aqui tem algum. Deixa eu ver se tem aqui. Tem alguns textos que eu grifei. Essa aqui eu uso mais para estudo, tem outras Bíblias. Aqui o senhor viu ontem, aquela Bíblia, aquela Thompson, que era um Sim, a sonho que eu Thompson. tinha. Eu já tinha uma Thompson era menor. Assim que eu saí da Covid, assim que eu saí do hospital, das doações que eu recebi, além de ter dizimado, ter ofertado na igreja, eu também, a primeira coisa que eu comprei foi aquela Bíblia. Glória a Foi aquela Deus. Bíblia. Aqui, ó, tudo marcadinho, ó. Os textos. A gente pegava aqui, irmão. A gente lia isso aqui para pregar. Aí, nesse Coisa tempo, boa. não tinha como hoje ter um tablet, como tem. O que a gente fazia? A gente entrava aqui, irmão. Aí, entrava aqui, ó, Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos por suas misericórdias não tem fim. Aí aqui a gente já ia outro canto aqui, que era marcado. Eu ficava assim, mano, chamando, né? Um dedo assim na Bíblia. Era pregando e passava para aqui, passava para É colar. desse jeito. E eu lembro, e eu não sei se o senhor gosta de usar esboço, mano, para pregar. Eu usava antigamente. Pronto. Hoje, eu não vou dizer que eu não uso esboço. Às vezes até faço. Irmão Fernando gosta muito. Irmão Fernando diz: meu filho, me presentei com esse. Tá por aqui. Por favor, Maria. Caderninho aqui. Cuidado com. Onde é esse? Ó, esse caderninho aqui, irmão, eu tenho ele desde 2000 e quanto? Leia pra mim, irmão, que é essa data aqui. Que data é essa? 22/2/2016. 2006, perdão. 2006. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui. A da luz. Assim, dá pra ver. Isso aqui, irmão, já que eu passei em branco, ó. Quão grande e poderosa é a palavra de Deus, ó. A palavra de Deus tinha o poder de dividir. Aqui os versículos. Isso aqui não foi Google, não, irmão. 2006, quem que usava a internet, irmão? É verdade. Tá aqui, irmão, tá aqui, ó. Esses estudos aqui, ó. 14, Vários esboços, viu? 14/5/2006. Exemplo de mães que a Bíblia nos revela. A primeira mãe que a Bíblia nos fala é Eva. A mãe ciumenta que a Bíblia nos fala é Sara. Rebeca, a mãe uviteira. Porque ela fez o quê? Ela Sim. pegou, já quando está no lugar de Esaú, Jesus está à mesa. Simples objetos usados por Deus: um cajado, buzina de chifre, carneiro, um velo, buzina, cântaros e tocha. Então, isso aqui, irmão, é horas de leitura bíblica. Eu já li a Bíblia, irmão, 7 vezes de capa a capa. Glória a Deus. Aí Tô eu na lhe, terceira. pronto, aí eu lhe pergunto agora, pela graça de Jesus. Ah, irmão Paulo, mas ainda agora o senhor foi citar aí um versículo aí e passou pela mente. Meu irmão, a minha esposa olhou pra mim hoje e disse: meu filho, tem hora que eu penso que sua mente vai dar um bug. Porque muita coisa. Porque você edita, você grava, você prega, você tem só uma função. Às vezes, mas um versículo simples que a gente cita várias vezes, vai citar, foge. E eu tô ficando velho, meu irmão. Eu tô ficando velho. Entendeu, irmão? Então aqui, irmão, tá aqui, ó. Esses estudozinhos bíblicos que eu mesmo fazia naquele tempo. Então hoje é muito fácil. Você vai lá no Google, pega o estudo, pega o... Micro-onda, né? Tudo ontem, 3 E minutos. você não deve fazer isso. Busque a palavra. Jovens, vós escrevo, porque tendes vencido o maligno. Irmão, agora jogando pro senhor novamente. Gente, eu tô enrolando aqui pra esperar a pizza, gente. Eu tô esperando a pizza. Luiz, manda essa pizza pra cá em nome de Jesus. O já está aqui, tô indo pra comer a pizza, irmão. O que o pessoal não entende, deixa eu lhe falar aqui agora. Gente, deixa Fica à eu vontade. lhe falar alguma coisa. Podcast. Não existe uma temática, mas isso aqui não é um culto, não. Não. O que muita gente não entende, irmão, e eu já vi algumas pessoas criticar, podcast é uma conversa. O formato do podcast é justamente ele dar. Aqui a gente não tá no debate bíblico.
Aqui eu estou conhecendo o senhor melhor. Olha o que o senhor disse. Irmão, não conhecia essa parte do senhor. Aqui a gente está num diálogo de troca de conhecimento. Podcast, a base do podcast é a base do conhecimento. Qual é o tema que você está abordando? O tema bíblico, falando sobre o jovem. Essa é a nossa base. Irmão, quando o João diz assim, jovem, vós já venceste o maligno, você acha que ele quer dizer o que com isso, irmão? Quando a gente observa o capítulo 2, versículo de número 14 e o versículo 15, ele vem citando esses versículos. Primeiro, eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Quem era que é desde o princípio? Deus. Lá no livro de Gênesis, né, vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E quando a gente lê no livro de João, capítulo de número 1, também iremos ver sobre aquele que é desde o princípio, quando a Bíblia Sagrada diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele dá continuidade: jovens, eu só escrevi jovens porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. O que nós devemos entender aqui, Paulo Neto, pregador Paulo Neto, que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem muito menos contra a sangue. Ela é contra principados, é contra a potestade, contra as hortes espirituais da maldade. Então, o que o jovem precisa entender é o mundo em que nós vivemos não é um mundo qualquer. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz: nos demais, irmão meu, fortalecei-vos em quem? No Senhor. E na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra o principado potestade. Está aqui. Ou seja, tem uma hierarquia. Qual é essa hierarquia? Principados, potestade, hostes espirituais da maldade. Se a gente entender e estudar sobre o maligno, sobre esta hierarquia, nunca mais a gente brinca, eu digo assim, o pessoal brinca de sermos crentes. Por quê? Porque as coisas que o maligno investe são pesadas, são fortes. Tem uma frase de um certo pregador que diz assim, olha, não subestime o diabo, que ele tem poder, mas não tenha medo dele, porque o Deus a quem nós servimos é dono do poder, tem todo o Glória a poder, Deus. é maravilhoso. Então, se a gente entender, a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Como é que a gente vence o maligno? Com a palavra de Deus. Você viu Mateus capítulo 4, versículo 4? O caluniador chegou a tentar Jesus dizendo assim: se tu és filho de Deus, por que tu não manda esta pedra se transformar em pão? Aí Jesus responde para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, assim, para vencer o maligno, nós precisamos estar alicerçados através desta palavra. Se você não tiver alicerçado através desta palavra, meu irmão, você não vence as coisas do mal. Irmão Germano, uma pergunta que eu queria fazer. Por que que eu sinto e percebo que as epístolas, essa epístola primeiramente de João, ela é pouco lida e pouco praticada pela igreja? Porque, meu irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. O Evangelho segundo escreveu João, esse mesmo João daqui é o mesmo que João escreveu lá. Uma vez eu vi o irmão pregando, meu Deus, eu tive pena do irmão, né? Ele dizendo que isso aqui era de João Batista. Aí, irmão, João Batista não é o mesmo João, não. O João do Evangelho é o discípulo e João Batista é outro. Sim. Por quê? Porque nessas epístolas aqui, João fala sobre o mandamento que é o amor, né? E que o Senhor falou, ó, pais, filhinhos vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. Ele repete duas vezes. Na Bíblia, eu esqueci o nome agora que se dá isso. A Bíblia tem essa característica de repetição. Quando a Bíblia repete algo duas vezes, é porque ela tem uma dupla importância. Entendi. Você vê aqui, ó. Ele no 13, ele fala, no 14 ele repete. Não tem como, da mesma forma que um adulto se tornará uma pessoa idosa, doente, se ele não tiver, além a infância nem tanto, mas entre a juventude, a partir ali do início de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, não tiver um cuidado médico, ele tornará-se um idoso doente. Um jovem hoje, para chegar na maturidade, sem a palavra, irmão, ele vai sofrer muito.
E como sofre. Muito. Por isso eu tenho dito, a igreja está passando uma grande dificuldade com o número de bobos da corte. Eu vou usar essa palavra, bobos da corte nos altares. Porque, meu irmão, se o senhor acompanha alguns pregadores hoje, que dizem ser pregadores no YouTube, no Instagram, no TikTok, é piada, é medota, é brincadeirazinha, é não sei o quê, e não tem levado. São rasos, né? Não Meu tem uma irmão, palavra meu profunda. irmão, sem a palavra, é isopor. Eu digo que a pessoa sem a palavra que nem isopor. Você pode até preencher um tambor, um monte de isopor. Tem volume? Tem. Mas é maneiro, é leve. É, É leve. Por verdade. quê? Porque quando nós temos a palavra, irmão, e nós estamos aprofundados nesta palavra, quando você pega esta palavra, você percebe, repito novamente, quando o irmão prega ontem, você percebe que a sabedoria, por mais que o irmão conheça, por mais que o irmão estude, você percebe que a sabedoria, ela está emanando do céu. Você percebe que Deus está falando através da palavra. E para que se cumpra esta palavra na vida hoje de um jovem, irmão, ele precisa urgentemente ler Bíblia, irmão. Ler isso aqui. Ah, mas não tem figurinha. Ah, mas não tem. Porque hoje em dia tem Bíblia para tudo que é gosto. Tem leão na capa, tem Bíblia É, colorida. Olha, aqui eu tenho uma Bíblia da vovó. Um dia chegou um irmão aqui, disse aqui assim: tem uma Bíblia da vovó? Tenho. Mas por que eu digo que eu comprei duas? A padre apresentou uma irmã, dei uma à minha mãe e eu apresentei a outra à irmã. Aí quando eu cheguei com a Bíblia para dar à irmã, ela disse: Não, meu filho, eu não gosto dessa Bíblia, é muito grande, não, é muito grande, muito não sei o quê. Não tem problema não. Fiquei para minha Bíblia. E às vezes aqui eu uso para fazer estudo. Gosto para fazer estudo. Tem alguns temas, eu gosto de observar, mas sempre usando a base da palavra. é. A A palavra. palavra, meu irmão, é instituível. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós já estamos aqui há mais de. Aqui nós já estamos aí há pelo menos quase 2 horas. Vamos a 1 hora e 43 minutos. Tá? É, eu sei que Chega, Luiz. pelo irmão, pelo irmão Germano aqui a gente vai ficar cada vez mais, mas a gente tem outros dias. O irmão não vai vir aqui só essa vez. Obrigado. Eu rogo as orações. Rogo as orações. Vocês não têm noção da dificuldade que foi montar isso aqui. A luta que foi. Esses equipamentos eu comprei, ficou preso na alfândega, comprei pagando imposto, cobraram mais imposto ainda em cima. Hum. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. Mais ainda em cima. Pensei em desistir. Falando com o irmão aqui, às vezes minha voz aqui embargou, porque eu lembrei de situações que eu passei quanto jovem empregador. Existem muitas coisas ainda que a gente quer fazer. Isso aqui eu repito, não é para minha glória. Isso aqui foi feito para a glória de Deus. Eu cansei de ver tanta baboseira na internet e Deus me cobrando. E eu tenho dito aos irmãos: a igreja precisa urgentemente, a igreja do Senhor precisa urgentemente ter em suas redes sociais conteúdo. É importante transmitir o culto? É. É importante a mídia da igreja? É. Mas está na hora de buscarmos uma responsabilidade maior com estudos bíblicos, com 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 certeza. devocional, com discipulado, principalmente discipulado. 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 Quero lançar o convite aqui ao irmão, não sei se o seu irmão vai querer. Eu tenho um estudo que eu fiz há uns anos atrás, eu tenho aqui uma apostilazinha que eu montei essa apostila sobre Apocalipse. Bom. E é um quadro que eu vou trazer aqui, futuramente, não agora, depois de algumas coisas organizar. Deixa eu convidar o irmão, abertar o irmão para participar comigo aqui desses estudos. Nós iremos ministrar esses estudos. Vamos fazer um PDF para as Sim. pessoas que quiserem adquirir e também esses vídeos sobre os estudos Apocalipse, que é um tema que muita gente fica sem entender. Apocalipse pouca gente compreende ou entende e a linguagem que João usou, João estava vendo que vai acontecer agora. Só que naquele tempo, irmão, o que era um avião? Não tinha.
O que era um helicóptero? Não tinha. O que era, irmão, um tanque de guerra? Não tinha. O que era, mas uma besta que emerge e É. tal. Irmão, o dragão que saiu. Meu irmão, imagine você em uma época que só tinha animais e os milagres de Jesus e você vê um Vendo tudo. avião um avião americano caça com bombas atômicas, meu irmão. Eu ia dizer o quê? Eu vi um bicho cuspindo fogo, meu irmão. É, Entendeu? Então a gente tem que trazer pro dia de hoje, mais uma vez eu quero pedir encarecidamente desculpa aos irmãos. Eu acho que voltou lá, não sei se voltou aí no Instagram, a live, mas realmente a culpa não foi nossa. Mas eu vou pegar esse vídeo de hoje e eu vou lançar novamente esse vídeo no Instagram amanhã, excepcionalmente amanhã. Vou aproveitar para lhe marcar já nessa chamada, sim. que houve esse problema. E amanhã eu vou pegar esse vídeo. A gente tá aqui, mas tá gravando também. A gente tá gravando. Também vai vir uns cortes aí em nome de Jesus. E aí a gente vai transmitir novamente só amanhã no Instagram. No YouTube já vai ficar no YouTube. A do YouTube eu não vou editar, vai ficar direto assim. Justamente para que os irmãos assistam, acompanhem e repitam, irmãos. Aqui a gente tá numa conversa, no Exatamente. bate-papo. Irmão, eu acho que vai chegar. Vai. Não sei, era para ter chegado, mas quero agradecer mais uma vez ao irmão, Eu que ao agradeço. pregador, Eu uma que satisfação agradeço. enorme. Já faz algum tempo que ele diz, irmão, vamos trabalhar aqui com a gente aqui na É, descoberta. chegar. Eu acho que agora eu fui cercado de todos os lados, né? Minha esposa agora tá grávida mais uma vez, irmão. Graças a E para me Deus. deslocar ali para Central, como eu tô sem carro por enquanto, vai ser um pouco difícil. E a gente vai estar aqui, em nome de Jesus, cada vez mais ali cooperando com a obra, tendo a certeza de que Deus, ele vai nos abençoar. Fico feliz, irmão, pela sua participação, Muito pelas obrigado. experiências que o senhor compartilhou aqui conosco. Por mim aqui, a gente vai... Quer acabar uma coisinha? Vamos ficar mais 10 minutinhos, irmão? Ô, glória. É, vamos ficar mais 10 minutinhos? Então, Sim. Francisco, me diga uma coisa. Isso aí é muito importante, a pergunta que eu quero lhe falar. Se não for lhe causar nenhum tipo de problema nem de desconforto. É, tu sabe que hoje existe uma grande carência e necessidade por parte de pregadores, né? Sim. O senhor já recebeu, irmão, algum valor? O senhor já cobrou algum valor? Há uma diferença entre você ser Sim, abençoado sim. e você cobrar. O Entendi. irmão já cobrou algum valor, o irmão já foi abençoado. Já lhe prometeram e não lhe abençoaram. Pregador Paulo Neto, questão de estipular valor. Graças a Deus, acredito que tem muitas pessoas que estão nos acompanhando. E sempre quando eu recebo convite, eu não estipulo valor. Eu não cobro. E as pessoas têm em mente de quem convidou, né? O ajudar, o abençoar. Teve momentos que eu fui ministrar em um determinado local. Não aqui, mas em determinado local, acho que uns 45 km, quilômetros. Cheguei lá, uma benção, Deus salvou, Deus curou, Deus batizou com o Espírito Santo, e a única coisa que eu recebi foi um tapa nas costas, entendeu? Então, assim, teve momentos aonde eu fui ministrar também, fui abençoado, para a honra e glória do Senhor. Eu digo assim quando eu recebo os convites: olha, pessoal, tô indo no meu carro, que é um pouco distante, você nos ajudar no combustível, glória a Deus, para mim será uma bênção. E tem pessoas que cobram combustível e pessoas também cobram uma oferta agora, né? Não é isso? Assim, pô. Entendeu? Então, assim, eu não estipulo nenhum tipo de valor. Teve esse momento que eu acabei de falar e só tive um tapinha nas costas e digo amém, meu irmão. Abençoe, peguei, meu carro foi embora. Pronto, é sobre isso. Meu irmão, eu já saí para pregar. Eu já saí para pregar. Também no carro que eu tinha, que eu vendi na pandemia. Eu não tinha. Ou eu tinha dinheiro pra botar o combustível e comprar o leite da minha menina. A irmã me convidou. Eu digo, irmã, é o seguinte, eu vou, mas eu tô sem dinheiro do combustível. E aí a irmã, não, pode vir, irmão, tá certo, pode vir. Já Mas eu aconteceu saí comigo. numa chuva. Eu saí numa chuva pra ir pregar. Cheguei lá, irmão. Logo eu fiquei logo sem entender. Quando eu nunca tinha acontecido isso comigo. Não sei se aconteceu com o irmão. Vamos ouvir uma saudação pelo pregador. Aí era 7h50 da noite. Aí eu vou pregar, irmão? Não, irmão, é uma saudação pelo Senhor. Eu E disse, o senhor era o pregador eu oficial. disse, eu não tô entendendo.
uma saudação, irmão. Eu digo, sei, mas é porque aí tem a saudação. Vai ser o irmão, assim. Daqui a pouco, agora o irmão vai ler a palavra. Aí eu disse, a palavra oficial. Aí eu li a palavra oficial. Aí daqui a pouco, agora nós vamos ver o pregador. Eu disse, eu nunca tive a oportunidade para dar uma saudação no culto e pregar. Eu tô entendendo. Preguei, irmão, foi uma benção para a glória do Glória a Eterno. Deus. Jesus Glória a Deus. falou. Terminou, irmão. A irmãzinha lá foi no banheiro. A irmã disse, eu vou aqui no banheiro, irmão. Só que tem um grande problema, irmão. Não sei se isso é errado ou não. Eu, pela fé, eu digo, já que a irmã vai me abençoar, eu vou abençoar também a obra. Sim. Peguei 15 reais que eu tinha, 3 rolas de 5. Botei na salva. Eu digo, vai voltar pra mim mesmo, né? Vou abençoar aqui, né? Aí a irmã foi no banheiro, irmão. Eu passei 40 minutos na frente da igreja esperando a irmã sair do banheiro. Misericórdia, Jesus. Quando essa irmã saiu do banheiro que me viu, eu digo, irmã, a senhora pode ir, irmão, não caiu nada. Não foi do nosso ministério. É assim, se fosse eu também dizia, mas não foi do nosso ministério. E aí, eu digo, irmã, não caiu nada não. Irmão, não caiu nada no meu coração. Como é que não caiu nada se eu botei 15 reais? É, Também recebi outros convites que eu não aceitei mais, irmão. A igreja me chamou outras vezes, eu não aceitei mais eu ir. também. E o que foi? Irmão, quando eu cheguei no meio do caminho, o carro começou, irmão, o carro começou a dar umas falhadas. O carro começou a dar umas falhadas e o carro começou a dar umas falhadas. Eu digo, "E agora?" Eu levei um irmão junto comigo. Eu digo, irmão, tu vai empurrar esse carro comigo, viu? Irmão, e quase que eu não chego em casa, muito triste, decepcionado. No outro dia, irmão, eu olhei pro carro, irmão, não tinha gasolina nem pra chegar em Seramirim. Acredito. Que eu tava morando lá na minha mãe. E o Espírito Santo disse assim: liga o carro e vai. Irmão, eu vim de lá pra cá nesse carro. O carro parecia que tinha combustível de jato. Mas o Eita. carro veio voando. Mas também tem uma coisa, irmão. Quando eu cheguei na porta do estúdio, a coisa não acabou. Deus é aquele que provê. Mas uma coisa que eu tenho visto, tem gente usando Deus de financiador. Ah, Deus tem que fazer aquilo outro. Mas tem que ser assim mesmo. Eu, você não ser um pregador, irmão. A gente trabalha, irmão, e a gente tem as contas da gente. Quando a gente compromete de ir, a gente não. Eu particularmente não preciso cobrar. Mas tem vezes que eu não tenho, irmão. Exatamente. E vou lhe dizer, vou aproveitar que a oportunidade, os irmãos aqui, meus pastores, a Assembleia de Deus, meus amados, meus queridos, vou falar uma coisa pra vocês. 20 conto, 30 conto, 50 conto, pra gente estar no gasolina, não vai matar ninguém não, irmão. Não vai matar ninguém, irmão. Às vezes a gente vai, irmão. Irmão, já tem dedo de eu sair de casa. Teve dias. E também quero dizer, existe muitos irmãos pastor da Assembleia de Deus que são uma benção. O terminou, São irmão, bênçãos. peraí. Não vou sair aqui os nomes aqui pra não ter problema, mas que você não vai nem esperando. Como um dia aconteceu, irmão, não tinha nada em casa, irmão. Terminou, irmão, chegou, me colocou no meu bolso, não sabia nem o que era. Acho que era 40, era 50 reais, irmão. Eu botei 10 reais na moto. Passei, irmão. Comprei leite, comprei fralda, eu pra minha casa. Irmão, é uma oferta pequena. Hum. Agora, a minha tristeza é: vem fulano lá de fora, cobra Não, 10, 15, 20 mil e o cara pagou o cachê. Quer dizer que Germano e Paulo não tem valor, não, meu irmão? É verdade. Diga aí, irmão. É. Diga aí, irmão. É uma coisa, irmão. Mas o tema continua: a dificuldade de ser um jovem pregador. Eu sei, irmão, que quanto mais velho nós ficamos, mais a gente vai tendo experiência. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai aprendendo. Mas a gente precisa, irmão, ser, vou dizer, impulsionado. A gente precisa que a igreja invista. E quando eu falo investir, irmão, é dar um voto de confiança. Ah, mas às vezes eu vou falar alguma coisa errada, tal. Irmão, olha, fulano é novo corrido ainda, tá aprendendo, chama o jovem no canto, vai falar, vai explicar, vai dizer, para que justamente, irmão, nós continuemos tendo pregadores. Exatamente. Porque pregadores hoje, irmão, que amem a obra, difícil, irmão. Com certeza. Tá Como tá difícil. difícil, Tá né? difícil. Ultimamente, em vez de. Pronto, eu conheci um colega, e esse rapaz, ele pregava muito a palavra de Deus.
Ele passou uma certa dificuldade, né, sabe? E ele recebeu uma palavra de um obreiro mais velho do que ele, digo assim, em idade e também até em função eclesiástica. E esse rapaz desanimou-se. Ou seja, em vez do obreiro chegar, ajudar, falar uma palavra, dar uma palavra de conforto. Mas não, com esta palavra ele desanimou-se e hoje ele está afastado. Eu sempre prego a palavra de Deus, ele disse que em breve voltará. Meu Então, em irmão, vez de a gente ajudar, né? Parece que a gente, o pessoal quer matar. Precisamos quem me ajudar os vê jovens. cantando pensa que todo tempo foi só alegria. É verdade. Meu irmão, quantas e quantas vezes, meu irmão, já tentaram me tirar, me arrancar a pulso da obra de Deus, irmão. Justamente, e é isso que eu quis dizer naquele momento. Quantas vezes, rapaz, agora, ei, o negócio agora chegou bonito, viu? É pela caridade. Segura esse negócio, mano. Rapaz. Rapaz, nós vamos encerrar aqui a live aqui, irmão, mas vocês vão passar vontade com a gente, viu? Segura, irmão, Jeff. Aqui, irmão, diretamente do Luiz Pizzaria, irmão. Olha que coisa maravilhosa, Coisa irmão. maravilhosa. Olha aí. Chega, irmão, Jeff. Coisa linda, irmão. Aqui a gente fala de Jesus e enche a olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Viu? Vou colocar ali, irmão, Jeff, ali. Essa grande pode estar ali e o senhor pode pegar ali a sua. Bom, Germano, encerrando aqui, quero mais uma vez lhe agradecer. Eu digo, espera mais um pouquinho que eu sei que o tava chegando. E vai agora alimentar agora aqui a criatura. Sim. Obrigado mais uma vez, Eu que irmão, agradeço. por ter vindo, pela confiança. Vou voltar aqui novamente, outras Amém, vezes, em muito nome de obrigado. Jesus. Repito novamente, me alegrei muito de ver o senhor pregar. Deixa eu lhe contar aqui algo. Sim. Eu gosto de ver os outros pregar. Glória a Eu Deus. gosto, assim, eu admiro o jeito que Deus usa cada pessoa. O senhor ontem, não sei se o senhor percebeu isso ontem, mas sempre que o senhor ia finalizando ali, a gente prega, quando a gente prega, tem umas palavras-chave, né? E uma coisa que o senhor já ia falando e ia glorificando, a gente que é pregador, a gente já entende, né? É. Assim, quando o senhor começava a pregar algumas coisas ali, eu já estava entendendo mais ou menos o que o senhor estava falando. Quando a gente lê a Bíblia, irmão, a gente vai Embora é encaixando rápido demais, né? e encaixando. Eu vou usar o senhor para fazer essa oração de encerramento. Sim. Mais uma vez, o pessoal do Instagram, que acho que não tá assistindo mais, eu quero pedir desculpa. Volta aqui, meu filho, chega. Quero pedir desculpa aos irmãos que no Instagram não assistiram. Amanhã eu vou colocar novamente esse vídeo, depois vão assistir. Novamente, vou reprisar aqui. Mas o pessoal que tá no YouTube ali assistindo ali, tá acompanhando, disse que tava uma benção. Glória Quero a agradecer Deus. mais uma vez. Agradecer mais uma vez nosso amigo Luiz Pizzaria, que chegou aqui em nome de Jesus. E dar um grande abraço aqui também. Quero abraçar aqui nosso irmão Jadson, é o pai do nosso irmão Chefs. E em brevemente vai ter uma novidade muito boa aí, Oh, né? glória. Teve conosco aqui. E eu convido o senhor para estar segunda-feira, irmão. Ele disse que vem. Estaremos aqui com o nosso pastor, nosso mais novo pastor aqui na cidade de Seramirim, nosso pastor Fabiano. Fabiano, presbítero Fabiano. Ali que é o pastor também do nosso irmão, nosso diácono Francisco Germano. Muito obrigado a todos que acompanharam. E você que está aí acompanhando já depois, compartilhe esse vídeo, comente, abençoe das pessoas com o conhecimento que compartilhamos aqui. Germano, pode orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de orar, eu quero agradecer também, viu, pela sua vida, por ter feito esse convite e ter lhe conhecido mais ainda, porque eu não conhecia, mas devido a esses diálogos, esses debates assim, que a gente está se falando, conhecendo, foi coisa maravilhosa. Deus continue Amém. abençoando sua vida, Deus continue abençoando sua casa, família. O meu amigo Jefferson, pregador da palavra de Deus, em breve eu acho que ele também vai estar aqui, né? Vai com certeza. Isso é uma benção de Deus. Ele vai sair dos Então, bastidores. vai. Isso aqui, irmão, já teve uma pessoa que chegou. Você vai me convidar quando? Irmão, isso aqui começou agora. Meu irmão, isso aqui vai ter tanta coisa pra gente fazer aqui ainda. Começou agora, irmão. Calma, que todo mundo vai vir. Assim que puder, a gente vai convidando. E antes de concluir, somente Fica à falar que, vontade, meu irmão, fica à vontade. antes de concluir em oração, me fizeram a seguinte pergunta: o que você pensa sobre o futuro? Eu respondi assim: não sabemos o que o futuro trará, mas confiamos o que tem em suas mãos. Glória a Deus. Os que confiam em Deus serão como os montes Sião que não, Se abalam mas permanece para. sempre. Então, o nosso futuro está nas mãos de Oh, Deus. glória. Vamos Eu orar. creio.
Grandioso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor da glória, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos estarmos aqui, anunciando a tua palavra, anunciando, ó Deus, as tuas maravilhas. Te pedimos a bênção sobre a vida do teu filho, pregador Paulo Neto, sua casa, sua família. Deus, te pedimos sobre este trabalho, ó Senhor, que venham ser, vidas venham ser alcançadas por intermédio deste aparelho, por intermédio desse estudo por intermédio da tua palavra. É isto que nós te pedimos em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu Eu que irmão. Deus agradeço, meu Pai. abençoe. E Deus agora abençoe. agora a gente vai, né? Jesus vai saborear aqui. Ô, glória